Cidade Inclusiva, com Cid Torquato. Cid Torquato, muito bom dia para você. Milton, bom dia a todos que nos ouvem. O que nós trazemos de bom hoje para o nosso ouvinte aqui do Cidade Inclusiva? Olha, um assunto que transcende a cidade de São Paulo, nosso tema aí preferencial, né, a cidade, a região, Grande São Paulo. Na verdade, amanhã acontece a posse dos novos membros do CONAD. O CONAD é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa posse acontece em Brasília, na sede da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ligada à Presidência da República. E tomam posse amanhã os conselheiros, é um conselho misto, com participantes do governo, de vários ministérios, da sociedade civil, dos conselhos municipais, por sinal, a gente de Mogi das Cruzes aqui, que está lá representando os conselhos municipais do Brasil inteiro, conselhos estaduais. Então é um órgão da sociedade civil, meio sociedade civil, meio governo, que pretende, ou cuja função é fazer essa interface da sociedade com os órgãos do executivo que cuidam dos direitos da pessoa com deficiência. E é um acho conselho... muito importante essa posse, esse momento, viu, Milton? E é um conselho que funciona? Milton, olha, essa é uma boa pergunta. Como você sabe, alguns ouvintes já ouviram, eu sou novato na área da deficiência. Então, algumas coisas eu já conheci, já aprendi como funcionam. Eu, na verdade, estou indo a Brasília para ver a posse, para assistir a posse e para conhecer a dinâmica, pelo menos um pouco da dinâmica. Na verdade, hoje já começa um movimento em torno da posse, né? Tem algumas reuniões de planejamento estratégico, reuniões de discussão sobre pauta, agenda de trabalhos. Amanhã é a posse a partir das 14 horas e quarta-feira continuam as reuniões depois da posse. Eu fui convidado a participar, vou lá conhecer de um modo geral as pessoas e ver como funciona. Porque é um órgão que pode e deve ser acionado pelo cidadão, porque ele está aí exatamente para nos defender nesse sentido. Exatamente. Ele, na verdade, ele deveria, como todo conselho, funcionar como um grande catalisador com o dedo no pulso da sociedade, vendo o que a sociedade está querendo, quais são as demandas, ou seja, e transmitir essas demandas para os órgãos competentes. Você fez uma pergunta excelente, porque há muitos conselhos por todas as partes, município, estado, estados e países, e muitos deles não funcionam de verdade. Eu já participei de vários conselhos que simplesmente têm uma atuação inócua. Que serve só para assinar, às vezes, uma decisão que vem de cima para baixo, né? Não é exatamente um órgão que acaba influenciando nas políticas públicas daquela área, etc. Então, que é como deve funcionar um conselho num caso como esse, né? Essa é a ideia. Não é essa informação que eu tenho sobre o CONAD. Qual é o grau de efetividade que ele realmente tem? Talvez eu lhe diga numa outra ocasião. Mas pelo que eu tenho observado de longe, me parece que é um conselho que tem uma atuação bastante interessante. Tem gente do Brasil inteiro, como eu disse, dos vários ministérios, e acaba realizando muita coisa e servindo mesmo de elo entre a sociedade civil e a CORD, que é a subsecretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Então tem uma relação ali bastante próxima. Uma crítica, ou talvez uma pré-crítica, porque como eu disse, eu não conheço, vou lá conhecer, mas é uma participação paritária do governo. Isso muitas vezes acaba não permitindo que a sociedade civil, que as organizações, as entidades ali representadas acabem tendo uma atuação mais
mais forte, porque acabam os representantes do governo tendo uma participação muito forte, influenciando muito, acaba virando muitos desses conselhos muito influenciados pela política. Vamos ver, espero que não, porque de fato, se isso acontece, acaba limitando um pouco a atuação de um conselho como esse, principalmente da sociedade civil. Então vamos combinar o seguinte, né? Você vai para lá, conversa com todo esse pessoal e não vai deixar de contar para a gente depois. Não, com certeza, porque, Milton, só queria comentar antes que incentivar aí quem nos ouve, principalmente de fora de São Paulo, e que tem interesse no assunto, a valorizar, participar e mesmo em alguns casos onde não existe, ajudar na criação dos conselhos. Como eu disse, existem conselhos municipais, não são todas as cidades que têm os conselhos municipais. Na verdade, não são todas as cidades que têm órgãos ou qualquer instância que cuida de questões relativas a pessoas com deficiência. Então, isso é interessante incentivar tanto o executivo dos municípios a criar instâncias com esse fim, mas também incentivar a criação de conselhos municipais. É muito importante. Tem alguns lugares que funcionam muito bem, interlocução da sociedade civil com o executivo municipal é muito boa. Daí tem os conselhos estaduais que também às vezes funcionam, às vezes não funcionam, mas é importante que funcionem e, obviamente, agora, como eu disse, o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse Conselho Nacional, que eu vou lá em loco para ver se funciona e pelo menos dar minha força lá para que ele funcione e que ele cumpra o seu papel. E que a viagem seja boa e respeitosa. Tá Obrigado, bom? Milton. Olha, você sabe que viagem para mim é sempre, eu apesar de adorar viajar, a viagem é sempre problemática, né? É complicado viajar, os próprios problemas de integridade física no percurso, independentemente de qualquer falha das companhias, mas aí em cima disso, como a gente já comentou aqui várias vezes, tem a questão das surpresas que as companhias aéreas acabam pregando na gente. É sempre uma emoção. Então, olha, se eu estiver aqui semana que vem, é que tudo correu bem. Tá ótimo. Tá bom, então. Um grande abraço, até mais, boa Cid. semana para você. Até mais. E olha, Obrigado. Você pode acompanhar esse material do Cid Torquato lá na página da CBN, no blog Cidade Inclusiva. Entra lá no Cidade Inclusiva São Paulo, tem os comentários do Cid Torquato, você tem também lá outros links de temas sobre os quais ele trata no decorrer da semana também, quando está aí trabalhando, pensando sobre essa questão. Importante lá para você também se informar um pouco mais sobre esse assunto e até para compartilhar com ele alguma angústia que você tem, alguma situação que você tenha percebido e principalmente soluções que a gente possa dar para as coisas que acontecem aí na nossa sociedade nessa questão da acessibilidade e da mobilidade. cidadeinclusiva@cbn.com.br é o e-mail do Cid.